Hi, 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 hi. Olá, 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 olá. We are back recording. Voltemos, estamos gravando. That young guy has worked hard Esse cara aqui trabalhou bastante. because he had to do his own teaching and translate mine. Porque o Matheus ficou responsável por dar parte do conteúdo e tá aqui me traduzindo. This time I have the easy job. E hoje, dessa vez, o meu trabalho foi o mais fácil. Now, I've prepared this part and I've given it this title. Eu preparei essa parte e eu dei o seguinte tema para essa aula. Connecting with Jesus through the Bible. Que é se conectando com Jesus através da Bíblia. I really like the part that Matthew taught about Cornelius, and the Bible and stuff. I really like that. Eu gostei bastante da parte que o Matheus falou a respeito ali de Cornélio, daquela experiência que Pedro tem da visão e tudo. Acts 10 has always shocked me. O Atos 10 sempre me chocou. I mean, the guy has 3 clear prophetic encounters with God and argues with God. É muito louco. Porque Pedro tá tendo uma experiência de êxtase, ele espiritualmente encontrando-se com o próprio Deus, ouvindo a voz dele, e lá naquele versículo fala que ele por 3 vezes ouviu a mesma coisa, e nas 3 vezes ele falou, não vou comer, não vou ir no ponto final. I mean, no God. É tipo assim, não Deus. Whatever. Mas enfim, né? But look, how can we connect with Jesus through the Bible? Então, uma vez que nós entendemos isso, como que nós vamos nos conectar então com Jesus através da Bíblia? I've been really thinking, shall I record this or not? E eu fiquei pensando bastante sobre se nós deveríamos ou não gravar sobre isso. I think it's really important. I'll tell you why. E eu vou te falar que é muito importante e eu vou te dizer o porquê. Because over the last few years, Porque nos últimos anos, I've met a lot of Christians. eu me deparei com muitos cristãos They don't even want to read the Bible anymore. e eles nem querem mais ler a Bíblia. And I'm talking about people who've been Christians for 20, 30 years. E eu tô falando de pessoas, de cristãos aí que são cristãos há, sei lá, 20, 30 anos. And they've told me this. E eles me falaram isso. I don't read the Bible anymore. Não, nem leio a Bíblia mais. And I tried to find a way to help them. E eu tentei encontrar uma forma de ajudá-los. But I've learned one thing. Mas eu aprendi uma coisa. You don't help people if you only deal with the symptom. You have to go to the root. Você não ajuda as pessoas se você está apenas lidando com sintomas, a não ser que você vá direto para a raiz. So I've been praying, why don't they want to read the Bible? Because that's the real issue. E eu comecei a refletir nisso. Por que eles não querem ir para a Bíblia? Esse foi sendo o meu ponto central, né? What's behind that? O que está por trás dessa rejeição de ler a Bíblia? And I believe I found the reason. E eu acredito ter encontrado a razão. Of course, it's religion. Claro, religiosidade. How did that religion express itself? Mas como que é essa expressão de religiosidade? In 2 ways. 2 formas. Number one, they were told that every day they have to read the Bible. Primeiramente, foi dito a eles que todo dia tem que ler a Bíblia. So they read the Bible out of religious duty, never out of intimacy with Jesus. Então, eles passaram a ler a Bíblia como uma obrigação religiosa e nunca como uma consequência do desejo por intimidade com Jesus. So their heart's closed. Então, o coração se fecha para a leitura bíblica. And then another thing, E uma outra coisa acontece. the Bible has been used to destroy their lives. A Bíblia foi usada para destruir vidas. The guy who told them, unless you give 10%, you're going to be cursed, used the Bible. O cara que virou para eles e falou o seguinte, olha, se você não der 10% do seu salário todo mês aqui na igreja, você vai ser amaldiçoado, usou a Bíblia para The falar guy isso. who manipulated and controlled them, telling them you have to obey your leader, used the Bible. O cara que está lá manipulando e controlando todos os crentes, inclusive esses caras que não querem mais ler a Bíblia, usaram versículos bíblicos para falar sobre liderança impositiva dessa forma. The guy who told them you can't make this decision because I'm telling you so, I'm your pastor, used the Bible. O cara que virou para ele e falou o seguinte, olha, está escrito, você não deve fazer isso, você deve fazer outra coisa, porque eu sou seu pastor e você tem que obedecer aquilo que eu digo, usou a Bíblia. The guy who said you are sick because God is punishing you, used the Bible. O cara que virou para ele e falou o seguinte, olha, você está passando por essa enfermidade aí porque Deus está te punindo pelo que você fez, usou uma base bíblica para poder falar isso. So what happened? E aí o que They acontece? closed their hearts. Eles fecham o coração para a leitura. And I have become very, very compassionate for these people. E eu me compadeço muito dessas pessoas. In the beginning, I thought, that's sad that Christians don't want to read the Bible, but I've become really compassionate. No começo eu ficava muito triste por me deparar com cristãos que não queriam ler a Bíblia, mas depois eu passei a me compadecer deles. If you are one of these people, Se você é uma dessas pessoas, I would like to really beg you, uma dessas pessoas que não lê mais a Bíblia, eu quero implorar você.
please, on behalf of Jesus, will you forgive these people who have hurt you so much using the Bible? Por favor, em nome de todas essas pessoas que já te machucaram, na verdade, ou que foram machucadas por pessoas que usaram a Bíblia para ferir, para ofender, para manipular, você pode perdoá-las? Please, I ask you, please Eu estou forgive te them. pedindo, em nome dessas pessoas que causaram mal a você, você pode nos perdoar? Release them and let them go. Libere essas pessoas, deixa elas irem. Set your heart free. Liberte seu coração. Say, Jesus, I forgive from all of my heart. Fala, Jesus, eu perdoo essas pessoas que me machucaram através da sua Bíblia. And then say, Jesus, give me a new hunger for your word. E fala para ele, Jesus, me dá uma fome nova para ler a Bíblia. Say, please, I want to see you and have intimacy with you through your word. Fala, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te ver através da Bíblia. So you have to let these offenses go, otherwise you're never going to love the Bible again. Então você tem que deixar para trás essas ofensas, caso contrário você nunca mais vai se interessar pela Bíblia. But I understand your frustration and pain. I really do. Mas eu entendo a sua frustração e a sua dor. So how can we connect through Jesus with the Bible? Então, With Jesus through the Bible? Como que nós podemos, então, de maneira prática, nos conectarmos com Jesus através da Bíblia? Now, number one, remember that the letter kills, but the Spirit brings life. Entenda primeiramente uma coisa, como Paulo mesmo disse. A letra mata, mas o Espírito vivifica. So if you have approached or will approach in the future the Bible as a simple book to read, you are going to be very hurt. Então, se você se aproxima da Bíblia, se você lida com a Bíblia apenas como um livro normal para adquirir conhecimento, você vai se machucar com ela. You need the Holy Spirit. Você precisa do Espírito Santo. You know, since a teenager, I don't remember ever opening the Bible to read it. I don't think I did that one time. Maybe I did, but I don't remember. Desde que eu sou um adolescente, eu não me lembro. Posso ter acontecido isso, mas eu nunca me lembro de ter aberto a Bíblia nesse sentido. I opened it and I said, Holy Spirit, unless you help me, this book is not going to make much sense to me. Eu só lembro de abrir a Bíblia na minha vida toda quando, antes de abrir propriamente, eu falava, Espírito Santo, eu preciso do Senhor aqui agora para ler. Caso contrário, não vai fazer o menor sentido essa leitura. So I always say, Holy Spirit, I really, really need you. Então eu sempre falo, Espírito Santo, eu preciso de fato do Senhor. You know, honestly, I think it's hard to really think, but I think maybe 90% of everything I've taught and preached in my life, I got through the Holy Spirit in the Bible. É difícil mensurar isso, mas eu acho que, sei lá, assim, 90% de tudo aquilo que eu já ensinei foi através de revelações que o Espírito Santo me deu de passagens bíblicas. You know, I basically don't read books and don't listen to any sermons on the internet. Eu praticamente não leio livros e eu definitivamente não escuto pregações na internet. I love the Bible together with the Holy Spirit. Eu amo a Bíblia acompanhada do Espírito Santo. So always remember that you need the Holy Spirit. Então lembre-se sempre disso, você precisa do Espírito Santo. Secondly, we approach the Bible in several different ways. Em segundo lugar, que você precisa entender também, é que nós vamos nos achegar até a Bíblia de várias formas distintas. And I've already mentioned this a little bit on the flip chart. E eu até falei um pouquinho disso, mostrando para vocês lá no flip chart. You really to get to know Jesus, and through Jesus you get to know God. Você precisa conhecer a Jesus, porque é Jesus, através de Jesus, você vai conhecer quem Deus é. You know, this has helped me so much. Isso me ajudou muito. So I look at Jesus and then I see how wonderful God is, and that's how I get intimate with Jesus. Então eu olho para Jesus e eu vejo tanto que Deus é bom e por isso eu me torno íntimo de Jesus. Secondly, E aí, obviamente, depois disso, I get intimate with Jesus through the Bible by learning through the Bible what pleases God. então eu vou me aproximar da Bíblia e me conectar com Jesus através da Bíblia. Uma vez que eu entendi que eu vejo Deus através de Jesus, eu vou também descobrir na Bíblia o que agrada a Deus. You know, it's very important because how can you live intimacy without pleasing God? You can't. Então, como que nós vamos viver em intimidade com Deus se nós não aprendermos aquilo que de fato agrada ao Senhor? You know, I did a whole seminar once, actually, in his city, in his church, about pleasing God. Eu uma vez fiz um seminário só sobre viver agradando a Deus na igreja lá do Mateus em Brasília. Is God going to love me unconditionally no matter what I do? Deus vai me amar incondicionalmente apesar de qualquer coisa que eu possa vir a fazer? Yes, and a million times yes. Sim, 1 milhão de vezes sim. Can I have real intimacy if I don't care about pleasing Him? No, and a million times no. Agora, posso ter intimidade com Deus vivendo de qualquer maneira, ainda que não agradando a Ele?
Não. 1 milhão de vezes, não. Matthäus is married and his wife is somewhere downstairs. O Mateus é casado, a esposa dele deve estar em algum lugar lá embaixo da casa. So Matthäus, let me ask you something. Então, Mateus, deixa eu te fazer uma pergunta. If you keep doing something all day long that displeases Bella, you're going to have a very nice intimate life with her? Se você passar o dia inteiro fazendo só aquilo que desagrada a sua esposa, você vai ter momentos de intimidade ou vai desenvolver uma boa intimidade com a Bela? Não. Of course not. É claro que não. It's the same with God. É a mesma coisa com Deus. So I intimately connect with Jesus through the Bible, trying to find out what pleases him. Então, eu me conecto com Jesus e uma das chaves para me aproximar da Bíblia de maneira correta é descobrir o que está escrito lá que agrada a Deus. Just think, intimacy without pleasing one another doesn't even make sense. Intimidade sem agradar aquele com quem queremos ser íntimo não faz sentido. So what has happened? Religion has twisted that. E aí a religião distorceu esse sentido de agradar a Deus. I have to do this or that, or else God won't love me. Que é tipo assim, eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso, caso contrário, Deus não vai me amar. How sad. Não, muito triste. Here's how intimacy works. Aqui, eu vou te mostrar como que funciona a intimidade. My intimacy with my Jesus is so precious. I really want to figure out what doesn't please him so I don't have to do it. A minha intimidade com Jesus é tão maravilhosa, é tão perfeita, é algo que me traz a completa satisfação de tal forma que eu quero descobrir agora o que desagrada a Jesus para que eu não venha cometer isso. You see the different approach? Você entendeu a diferença de So aproximação? as I read the Bible and as I figure out things that displease him, I say, Lord, please today give me the grace that I don't do this. Então, quando eu vou me aproximar da Bíblia e eu descubro algo que não agrada ao Senhor, eu posso chegar até Deus e falar, Senhor, me ajuda a não andar por esse caminho porque eu não quero te desagradar. Paul makes a statement that's very mysterious to me. Paulo fez essa afirmação que é muito misteriosa para mim. He says, whether absent or present in the body, we live to please him. Ele fala o seguinte, porque seja ausentes ou presentes no corpo, nós vivemos para agradar a Ele. See, absent means when you are gone to be with Jesus and left this earth. But he also says, even present here, we live to please him. Ele fala, olha, realmente, ausentes do corpo, que seria quando nós estivermos espiritualmente na presença de Deus, né? Livres desse corpo mortal, mas ele fala também que presentes nesse corpo há como nós vivermos agradando a Ele. So I want intimacy with Jesus, and the Bible will help me to live it by learning what pleases him. Então, eu quero andar em intimidade com Jesus, então eu vou me aproximar da Bíblia com essa consciência de que lá vai estar escrito coisas que agradam ao meu Senhor e eu vou viver de acordo com essas coisas. Also, I approach the Bible to learn how to live right, which I already said. That's what we read the letters for. Então, mais uma vez, a gente pode lembrar daquilo que eu falei sobre as cartas. Eu vou aprender a como viver a minha vida agradando ao meu Senhor. What does that have to do with intimacy with Jesus? E o que isso tem a ver com a intimidade com Jesus? It has to do with our hearts. Tem a ver com o nosso coração. Because if my heart is not connected rightly to Jesus, Porque se o meu coração não estiver conectado genuinamente com this Jesus, will trouble and disturb my intimacy. isso vai me deixar assim meio consternado, assim meio com problemas de desenvolver intimidade com Jesus. You know, I give you a very simple example. Eu vou te dar um exemplo bem simples. I read in the Bible that whatever you do it for the Lord. Eu li na Bíblia, por exemplo, que tudo aquilo que você faz, você deve fazer para o Senhor. So yesterday, Então ontem, I was just walking and there was a paper thrown on the floor. eu estava andando e eu vi que estava um papel jogado no chão. And I was in the middle of the day. E eu estava, sei lá, no meio do dia. So I picked up the paper and I took it to the trash. E aí eu peguei aquele pedaço de papel que estava no chão e joguei no lixo. And and Jesus said to me, thank you. E aí Jesus falou para mim, obrigado. So where did I learn that from? E aí, de onde que eu aprendi isso? I learned it from the Bible. Whatever you do it for Jesus. Eu aprendi que tudo aquilo que eu faço eu devo fazer para Jesus. Então até jogar um papel no lixo é para Jesus. You know, so I learned that the Bible not only was pleasing, but how to do my life correctly. Então, eu aprendi na Bíblia, lendo na Bíblia, como que eu posso viver de uma maneira, na prática, que agrade a Ele. I learned how to treat one another right, how to handle my money right. Eu aprendo a como lidar com os meus irmãos, com o próximo, a como lidar com o meu dinheiro da maneira correta. And all of these things will help me to live my life in a much more peaceful and relaxed relationship with Jesus. E todas essas coisas vão me ajudar a ter uma vida muito mais relaxada e muito mais coerente, agradando ao meu Senhor. Then, of course, I also read the Bible to find out what I actually have in Christ. E aí, claro, o quarto aspecto, a quarta forma de aproximarmos da Bíblia de maneira coerente, né, é descobrindo o que nós já recebemos em Cristo. Because
You know, this is more to do with intimacy with Jesus than you realize. Porque isso está mais vinculado à intimidade com Jesus do que você imagina. Because if you have the attitude you haven't received hardly anything and now you've got to constantly beg, Porque se você tem aquela atitude de que você praticamente não recebeu nada e você tem que ficar nessa atitude de insistência, pedindo, implorando para ter as coisas, what kind of an intimacy is that? que tipo de intimidade que é essa? You know, I think about my teenage son, Eu fico pensando sobre o meu filho que é adolescente, you know, Clayton. o Clayton. Don't always think about intimacy with sex. Por favor, não fique só relacionando intimidade com a questão sexual. Sex is an expression of intimacy, but intimacy is much more. O sexo é uma das manifestações de uma intimidade, mas intimidade vai muito além de apenas o ato You sexual. know, I have a very intimate relationship with Mateus Então, eu tenho um relacionamento muito íntimo com o Mateus and with Clayton. e com o Clayton. So what happens? Então, o que acontece? If Clayton always begs me to give him and buy him and give him and buy him and do, Se o Clayton sempre vem até mim implorando e pedindo por coisas que ele quer que eu dê para ele, ou coisas que eu faça por ele, it's a very stressful relationship. vai ser um relacionamento muito estressante. But if Clayton understands that he is the heir of the father, Mas se o Clayton entender que ele é o herdeiro do pai, we can live together in peace and intimacy very easily because whatever he needs is his. a gente vai viver numa paz e num relacionamento muito tranquilo, porque ele vai saber que tudo aquilo que eu tenho, ele também tem. I've come to a understanding in my own heart. Eu cheguei a uma compreensão no meu coração. If we don't experience whatever Jesus has already provided for us, it's actually grievous to him. Se nós não temos desfrutado de tudo aquilo que Jesus já conquistou por nós, isso meio que entristece a Jesus. Think. Pensa, If you live like a beggar when he made you a king, how is that going to help an intimate relationship? se você vive como um pedinte, né? Um morador de rua, um pedinte, enquanto Jesus já te fez um rei, um homem poderoso, como que essa atitude sua de viver como pedinte agradaria e ajudaria no seu relacionamento com ele? It doesn't. Simplesmente não So, ajuda. through the Bible, I can learn who I am and what I've been given in Christ, and that will help my intimate Então, relationship. através da Bíblia, eu consigo descobrir o que Jesus já disponibilizou para mim e por isso posso me apropriar dessas coisas, ajudando, auxiliando, corroborando para o desenvolvimento de intimidade com Jesus. So, some practical things Então, são coisas práticas. when you read the Bible. Quando você lê a Bíblia, obviamente. You know, the Holy Spirit is the only one who is allowed to take things out of context. Vamos lá. There you go. Vamos lá, deixa eu te dar alguns passos, então, algumas chaves para você saber como ler a Bíblia. Primeira coisa é que somente o Espírito Santo, só o Espírito Santo tem a liberdade e só ele está permitido a tirar textos de seus contextos. But the Holy Spirit is allowed to do that. O Espírito Santo, só o Espírito Santo pode fazer isso. For instance, Por exemplo, there is a clear context for Philippians chapter 4, verse 13. há um contexto muito claro e específico para o versículo de Filipenses 4:13, I can do everything through Christ who strengthens me. que é aquele versículo tão famoso que diz: tudo posso naquele que me fortalece. So what's the context? Qual que é o contexto desse versículo? I can live with financial lack or I can live in very big prosperity. I can do anything. Eu posso viver em completa necessidade financeira, eu posso ter uma falta, eu posso estar passando por um momento de escassez financeira, ou então eu posso estar nadando em dinheiro, numa provisão natural, e tá tudo bem. Nothing makes a difference. I'm content. Não faz diferença nenhuma, estou contente. That's the context. Esse é o contexto. But the Holy Spirit is allowed to take this verse Mas o Espírito Santo está permitido a tirar esse versículo do contexto when I have to go to the university quando eu tenho que ir para a universidade, por exemplo, and pass a very difficult test. e passar num teste, numa prova muito difícil. He can take it out and he can give it to me and I can pass the test. Ele pode chegar lá, pegar aquele texto, colocar na minha mão para que eu possa passar por uma provação, passar por uma prova. I can't take that out because that's not the context of the actual scripture. Eu não posso aplicar por minha própria vontade esse versículo em qualquer contexto. But he can. Mas o Espírito Santo pode, em determinadas circunstâncias, fazer isso. So what am I telling you? Então, o que eu estou te falando? When you read the Bible, give the Holy Spirit freedom to take anything he wants to and do anything he wants to with it.
quando você estiver lendo a sua Bíblia, aprenda que o Espírito Santo tem liberdade de pegar qualquer texto e te mostrar qualquer coisa que ele quiser. Do you know what happened many times? Sabe o que vai acontecer muitas vezes? The Holy Spirit did that with one person, and then that person built a whole teaching and doctrine about it. O problema é que quando o Espírito Santo fez isso com algumas pessoas, eles construíram uma doutrina em cima dessa experiência específica e particular que era para ele que o Espírito Santo deu. So their experience was correct. Então a experiência deles para o momento em que eles estavam vivendo foi correta. They could even told the experience to inspire and encourage other people. Eles poderiam até ter testemunhado essa experiência para encorajar pessoas. But you can't build a doctrine on Mas that. não dá para construir doutrina em cima de experiências particulares. So when you spend time in reading the Bible, let the Holy Spirit have full freedom. Então, quando você estiver lendo a sua Bíblia, dê a liberdade completa ao Espírito Santo. But don't you take that freedom. It's not yours. Mas não pegue essas experiências e transforme em algo que é para todos, tá ok? Não é Ok. sua função isso. Then, secondly, ask these questions when you read the Bible. E a segunda coisa que você pode fazer ao ler a Bíblia é fazer duas perguntas. These questions. Na verdade, você pode fazer as seguintes perguntas, são várias perguntas. It's really helped me. São perguntas que me ajudaram bastante na minha leitura bíblica. Who is speaking? Primeiro, uma pergunta que eu faço ao ler a Bíblia. Quem está falando? Is it a donkey of a stupid prophet? É um jumento? É um profeta estúpido? Like the donkey of Yeah, Balaam? yeah. Como o jumento de Balaão? Or is it the devil? É o diabo que está falando? Or is it a Job that's very confused? Ou então é Jó, por exemplo, que está num extremo momento de confusão? Or is it Peter, who actually was used by the devil to stop Jesus from going to the cross? Ou quem está falando naquele momento ali é Pedro, que foi usado em um determinado momento para tentar impedir Jesus de ir para a cruz? And Jesus said, devil, go behind me. E aí Jesus até repreende e fala assim, arreda de mim, Satanás. So who is speaking? Então, quem está falando? That's a very important thing when we read the Bible. Essa é uma pergunta muito importante de se fazer ao ler a Bíblia. When I see Job saying all sorts of silly stuff, oh, the Lord is given, the Lord is taken away, blessed be the name of the Lord. Job said that. Quando eu leio, por exemplo, o que Jó falou, né, de Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, é Jó quem está falando isso. So I read the Bible and I said, Job, that wasn't a smart thing to say. E aí eu olho e falo assim, nossa, Jó deu uma vacilada nessa afirmação aqui, hein? And then later I see God rebuking Job. I said, see, I would have rebuked him too. E aí, dali a pouco, eu vejo Deus repreendendo a Jó, inclusive pelo que ele falou. Eu falo, finalmente, eu também teria repreendido Jó. Then ask this question, to whom are they speaking? E aí, uma vez que você perguntou quem está falando, pergunte também a quem essa pessoa está falando. The Bible even makes a clear difference. A Bíblia faz uma diferenciação clara. Sometimes Jesus spoke to the multitude, sometimes he spoke to the disciples, sometimes he spoke to the three. Algumas vezes ele falou às multidões, outras vezes ele falou para os discípulos, outras vezes ele falou para uma árvore. Sometimes he spoke to the Pharisees. Algumas vezes ele falou aos fariseus. And also Malachi spoke to the nation of Israel, not to us. Malachi spoke to the nation of Israel. Por exemplo, as profecias, né, os relatos, por exemplo, de Malaquias, que a gente usa bastante nos dias de hoje para o tal do dízimo. Se você ler o capítulo 1 de Malaquias, vai estar escrito: a nação de Israel. Deus diz a nação de Israel. Listen to me. Olha aqui. There's one time that Jesus talked about tithing. Tem um momento da Bíblia que Jesus fala sobre dízimo. Do you know who he was talking to? Sabe para quem que ele estava falando? The Pharisees. Para os fariseus hipócritas. So why don't we stand in the church and say, hey, you Pharisees and hypocrites, bring your tithe? Por que a gente não faz então como Jesus? Seus fariseus hipócritas que não têm dado dízimo, vem cá entregar o dízimo de vocês. He never said that to his disciples. Jesus nunca disse isso aos discípulos. So who is this person, or who is this talking Então vamos about? lá. Quem está falando e a quem se está sendo falado. And then thirdly, what are they speaking about? Terceiro, sobre o que estão falando? Jesus addressed many subjects that Paul addressed many subjects, Peter. So what are they actually talking about? Então Jesus falou sobre assuntos distintos, Pedro mencionou coisas distintas, Paulo falou sobre assuntos diferentes. We take some things out of some context and make it doctrine. If you would only ask the question, what are they talking about, it would already help us. A gente pega versículos fora do contexto e cria doutrina em cima disso. Se a gente apenas entendesse sobre o que está sendo falado no texto. And then the last thing that's very important. E a última coisa que é muito importante. It's in what time period were they speaking Que é about? em que momento aquela coisa
que foi dita está inserido? Em que momento ele See, está inserido? There was a time period that was before Jesus came. Há um período, por exemplo, que é anterior, inclusive, da manifestação de Jesus como pessoa. That was a different time period. E esse é um período diferente de Then tempo. there was a time period where Jesus walked the earth. That was a time period of intermittent, in between. E aí tem o período de tempo que Jesus está manifesto presencialmente. Esse é um tempo, digamos assim, de transição. But there's a third time period Mas há um terceiro período também after the presente, cross. que é o período pós-obra consumada da cruz. I cannot take pre-cross statements and doctrines and apply them for post-cross. Eu não posso pegar livremente ou a meu bel prazer as doutrinas que são construídas no período anterior à consumação da obra da cruz e trazê-las como uma verdade absoluta prática para depois da obra da cruz. Think. Pensa, You know, everything changed with the cross. tudo mudou com a cruz. So you have to ask this question. When was this even said? Você tem que perguntar para você mesmo, quando que isso foi escrito? Because after the cross, everything was different. Porque depois da cruz tudo mudou. And this will help you to connect with Jesus intimately through the Bible and love the Bible again. E isso vai te ajudar a se conectar com Jesus e, obviamente, a amar, a desfrutar da leitura bíblica mais uma Thank vez. you. Obrigado, gente. I enjoy teaching you. Eu gosto demais de ensinar vocês. And he's doing E extraordinary. ele está fazendo um trabalho muito bom. I really, if I spent 3 hours with Jesus in my chair, I wouldn't even know one thing to ask him. Se eu passar, sei lá, 3 horas, pegasse 3 horas do meu dia para passar com Jesus, eu não sei o que eu teria para pedir. Ask him what? Pedir por o quê? Provision doesn't make sense. Por provisão não faz sentido. Not even for Brazilian kids care. Para Brazilian Kids Care também não faz. It makes no sense. Health makes no sense. Pedir por saúde não faz sentido. To have success in all my ministry, everything we do makes no sense. Pedir por